No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está ligado aí na melhor programação de Manaus, no melhor mix do Brasil. A partir de agora vamos juntos com você até às 7 da noite. O programa 18 horas em mais uma edição. E hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Sexta-feira já é, né, uma vantagem pra gente, né, Karine? Sexta-feira já tá bom demais. Só pelo fato de ser sexta. Se bem tá que tudo lindo e maravilhoso. Pra mim, segunda-feira eu adoro. Terça-feira também eu gosto disso. Você entrou pro clube? Claro. Que adora as segundas-feiras também? Tudo bem. Sexta-feira só é complicado mesmo porque o trânsito consegue ficar pior. Eu não sei se é porque o pessoal quer emendar ou deve ter acontecido alguma coisa. Um beijo pro Emi Luciano, que tá tentando chegar aqui na Rádio Mix. Ele tá preso no trânsito, mas galera ligada aí no aplicativo Humano, temos sim convites para você, 2 convites para o Carnamed que acontece hoje. Então bora participar, quem se destacar na multidão vai ganhar os ingressos para curtir aí um pouquinho mais de carnaval. E lembrando que tem que pegar hoje o ingresso, né? Corre para cá para pegar. Eu queria falar uma coisa, eu queria convidar, melhor, vamos fazer um chamamento pra galera do Uber. Vão pra rua, meu irmão, trabalhar, cara. Não tem carro. Acredita nisso? Não. A gente tá procurando que não tem carro. Ah, sim, verdade. Hoje não tem poucos. Hoje tivemos que houve, rapaziada? Você deu um bug. Tá gostoso ficar em casa? Para com isso, meu irmão. Trabalhar. Quem tá dizendo que eles não estão trabalhando? Às vezes deu bug, ué. Deu bug nada? Não tem carro na área. Como é que tá dizendo que vão trabalhar, ó? Bora. Ó, Lucas, viu o programa? Deu bug também, não? Como é que tá? Boa noite. Carlão, boa noite, Karine, Carlão, Cid Soares, amigo da Mix. Ó, e daqui a pouco você vai saber em primeira mão o resultado dos exames dos 3 moradores de Manaus que estavam na lista de casos suspeitos. Boa. Já está no 18horas.com.br, se você quiser. Daqui a pouco aqui no programa você vai saber em primeira mão. Né? Tudo bem, Karine Leão, não temos um Emi Luciano ainda, né? Não, mas tudo bem, estamos aguardando. Galera do Mano, Emi Luciano está chegando. Temos 2 convites para você do Carnamed que acontece hoje. Então, como o Emi Luciano fala, bora se destacar aí na multidão, né? E o que ele ia dizer, que ele passou para mim pelo telefone, né? Por causa do Dia Internacional das Mulheres, comemorado agora dia 8, o Spotify divulgou uma lista das cantoras mais ouvidas na plataforma. E adivinha só, né? Quem está lá no topo, né? Pois é, a rainha da sofrência, Marília Mendonça, foi a mulher mais ouvida no Brasil, isso do dia 1º de janeiro a 1º de março, logo depois aparecem Anitta e Ludmilla. É a rainha dor do cotovelo, né? Ela mesma, da sofrência, da força. Juntou essas 3 aí, que são as responsáveis por quase 500 milhões de streaming só esse ano, né? Já tem no ranking global. Billie Eilish lidera aí como a cantora mais ouvida do mundo, com mais de 10,3 bilhões de streaming. E de acordo com o Spotify, ela não é apenas a mulher mais ouvida na plataforma, mas a artista mais ouvida no ranking geral. Billie Eilish tem mais de 60 milhões de ouvintes mensais e o seu hit Bad Guy passou aí já do 1 bilhão de... tem uma outra coisa. 1 bilhão. Em maio ela estará em Manaus, ok? Bacana. Quem? Billie Eilish. Manaus. Falei Manaus? Brincadeirinha, cara, é no Rio. É no Rio. Ah, sim, ainda tem aqui. De repente, 1 de maio. Exato. Pode puxar ela pra cá, de repente, né? Já pensou? Pô, maravilha, né? Daí estão pedindo pra mandar um alô para o advogado Luiz. Só Luiz. Doutor Carioca. Isso, doutor. É meu conterrâneo? Exatamente. Um beijo pra você, valeu. O doutor Luiz. Olha aí, ainda segundo a lista do Spotify, Taylor Swift é a segunda artista mais ouvida, né? Depois da Marília Mendonça, vem aí a Taylor Swift, artista mais ouvida até agora. E direto depois vem a Ariana Grande também, né? Uma pergunta. Que horas tem, querido? Agora são 6 horas e 4 minutos em Manaus. 18 horas. Bom, e a farra, hein? A farra com os jatinhos não para e nem fica pouca no governo Wilson Lima. Vejam bem,
Só nos 2 primeiros meses deste ano, o governo do Amazonas pagou R$2 milhões pelo uso de 2 jatinhos executivos contratados exclusivamente para as viagens do governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida e secretários de Estado. E esse pagamento de R$2 milhões foi para as empresas Mil Táxi Aéreo e Rico Táxi Aéreo, pelo aluguel, respectivamente, dos jatos executivos PP-IVA e PP-MDB. Ao contrário do governo federal, né, que informa pelo site da Força Aérea Brasileira sobre o uso dos aviões oficiais, o governo aqui do Amazonas não divulga como, quando e quem usa os 2 jatinhos executivos contratados. Bom, e mais detalhes, né, para quem estiver interessado, no site da FAB, fab.mil.br/voos, o contribuinte brasileiro tem informações sobre os voos das autoridades do governo federal. O Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro editou, nesta sexta-feira, um decreto para proibir autoridades de viajarem para o local de residência permanente em aviões da Força Aérea Brasileira. O decreto estabelece regras sobre a comprovação, o registro e a divulgação dos motivos que levaram à viagem e sobre o uso de lugares ociosos na aeronave. Em janeiro deste ano, a viagem do então secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, para a Índia, gerou tanta polêmica no governo que acabou provocando a demissão dele. Aqui no Amazonas, o contribuinte, o cidadão, não sabe quem usa, quantas vezes usa, o destino das viagens e os motivos do uso desses jatos. A falta de transparência desse governo é realmente algo estarrecedor. Bom, vale lembrar que no ano passado, o governo do Amazonas publicou edital de licitação para alugar um jatinho executivo para o governador Wilson Lima. De acordo com a publicação, os jatinhos executivos da empresa que ganhasse o contrato deveria ser da categoria TPX Táxi Aéreo, do tipo bimotor turbofan, com capacidade para 8 passageiros e 2 tripulantes. A empresa contratada deveria oferecer como serviço de bordo nos voos de tempo inferior a 40 minutos, incluindo no mínimo 2 tipos de refrigerantes, 2 tipos de sucos, 1 tipo de bebida láctea, tipo achocolatado, 2 tipos de frutas, snake doces, incluindo goiabinha, cookies integrais e bolinho doce e salgado, como batatinha chips, amendoim japonês, biscoito de polvilho e também biscoito integral. Que chique, né? Eu vou brigar com a Gama. Poxa, são 2 tipos de cada. Consegue isso, né? Ei, Karime, são 2 tipos de cada, entendeu? Uma é tal, outra. É muita mordomia, não é? Não, gente, eu atrevo a dizer 40 aqui. minutos. Meu querido governador Wilson Lima, faça como o presidente Bolsonaro, meu querido. Divulgue quem usa seus jatinhos aí, né? Os destinos das viagens. Sim. E principalmente os motivos. Por que estão viajando? Isso aí não custa nada não, viu? É uma questão de transparência, de boa política. E é bom porque também a gente vai fazer mais um pedido aqui, né? Chega de esconder o jogo, né, querido? Vambora? 6h08. 18 horas. Mix. Bom, e os 3 casos suspeitos de coronavírus no Amazonas foram descartados nesta sexta-feira. Os 3 testes feitos no Instituto Evandro Chagas, em Belém, deram negativos para coronavírus. São pacientes que moram em Manaus, mas que estiveram nos Emirados Árabes, na França e Itália e que chegaram a Manaus com os sintomas da doença. Essas pessoas fizeram os testes aqui em Manaus e deram negativo para os vírus que circulam na cidade, o que aumentou as suspeitas de coronavírus. Agora já são 4 casos suspeitos que foram descartados. Restam ainda outros 4 casos suspeitos que, segundo o relatório divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde, ainda estão sendo investigados. Exato, e graças a Deus, né, Cid, o que a gente tem comentado e falado aqui no programa, né? Esses testes deram negativo. O Amazonas continua fora da área de abrangência do coronavírus aqui no Brasil. Como já falamos aqui, temos 13 casos confirmados no Brasil, sendo 10 deles registrados em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Espírito Santo e outro na Bahia. E nesta sexta-feira, Karime, chegou a mais de 100 mil o número de casos confirmados de Covid pelo mundo afora. A notícia boa é que na província de Hubei, na China, não teve, pela primeira vez, desde o início do surto, nenhum caso de novo coronavírus nas últimas 24 horas apenas, e já é um alívio, hein? Exatamente. A cidade está em quarentena, né? A cidade inteira, justamente, foi a medida tomada para evitar aí essa proliferação da doença. Houve um levantamento divulgado nessa sexta-feira
pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins mostrou que o número de infecções causadas pelo novo coronavírus chegou aí a 100.347 casos em todo o mundo. Bom, a China continua sendo o país com maior número de casos registrados. São 80.710 até o momento. A maior parte deles, é claro, está concentrada na província de Hubei. Bom, Coreia do Sul, Irã e Itália são os 3 países que mais registraram em casos de infecção por Covid-19 fora da China. O número de países com casos de coronavírus pulou de 51 para 95 em apenas uma semana. Na América Latina, Brasil, Argentina, México, Chile, Equador, República Dominicana e Peru já têm registros da doença. O Brasil aí confirmou 13 casos para o vírus, 10 deles registrados em São Paulo, 1 lá no Rio de Janeiro, Karine, 1 no Espírito Santo e outro na Bahia. Uma mulher aguarda aí o exame de contraprova lá no Distrito Federal. E no total, o país tem 768 casos suspeitos, 480 análises foram descartadas e, se Deus quiser, isso vai desaparecer daqui. Parece que vai ser pouco. E olha que já subiu para Bahia, né? Estavam falando que o vírus não gostava de calor, tá chegando. Tá. E as consequências da epidemia de coronavírus na economia, claro, se intensificam aí a cada dia, tá? Mesmo com várias intervenções do Banco Central. E depois de 12 altas seguidas, o dólar fechou em queda de 0,36 nesta sexta-feira. Fechou a R$ 4,63. O Ibovespa fechou em queda de 4,18%. E só esse ano a bolsa já caiu 15%. E as consequências da epidemia de coronavírus na economia se intensificam a cada dia, né? Já falou disso aqui. Tá intenso o negócio. E vamos levar isso em frente dando as notícias. E a gente falou ontem que teve a intervenção, né, do FMI e do Banco Interamericano, que disponibilizou aí uma grande quantia de dólares para dar uma aquecida na economia. Exatamente. E também para ajudar a países em desenvolvimento a essa resposta rápida, né, a estrutura da saúde para conseguir amenizar os efeitos do coronavírus. Exatamente. Até o dia 4 de março, estrangeiros sacaram nada menos aí que 44 bilhões de reais da Bolsa de Valores brasileira, só este ano. Debandada total, né? É verdade. O valor supera o montante retirado em todo o ano passado, que foi de 44 bilhões de reais. Isso é muito ruim para a economia brasileira. Com certeza. E a Associação das Montadoras afirmou nesta sexta-feira que a produção de veículos pode ser interrompida ainda em março por falta de peças. A epidemia do coronavírus, que começou na China, reduziu os envios para o Brasil. A Samsung e a Motorola já paralisaram aí as produções de celulares no Brasil, incluindo a fábrica aqui em Manaus. Pois é, e a alta do dólar vai encarecer, claro, os produtos importados e também os que têm grande quantidade de componentes e insumos. Vamos conferir o que diz o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge Júnior. Infelizmente, essa variação cambial com o dólar está fazendo com que realmente os insumos fiquem mais caros dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Isso daí, infelizmente, inevitavelmente, fará com que haja o aumento no preço dos produtos finais em decorrência do aumento do custo de produção. Boa parte dos produtos, dos insumos, são importados e são cotados em dólar. Com a cotação elevada, naturalmente os produtos também ficam mais caros e fazendo com que o custo de produção, como eu disse, fique também elevado. E aí, infelizmente, deve ter o repasse desse custo ao preço do produto final, infelizmente chegando um produto ao consumidor um pouco mais caro. A gente acredita e espera que o governo possa atuar no controle dessa variação cambial, fazendo com que retorne a patamares, a valores mais condizentes com o mercado internacional, para que a gente possa ter produtos novamente competitivos no âmbito mundial. Tá? Esse é o resultado dessa variação cambial. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e agora a gente fala de oportunidades, hein? Pois o IBGE está com inscrições abertas para recenseador e agente censitário que vão atuar no censo 2020. E aqui no Amazonas são mais de 3 mil vagas disponíveis. Quem tem as informações e todos os detalhes sobre isso é a repórter Júlia Gomes. A
As inscrições vão até o dia 24 de março. No Amazonas, são 3.063 vagas, distribuídas em todos os municípios do estado. São 90 vagas para agente censitário municipal, 342 para supervisores e 2.631 vagas para o cargo de recenseador. O chefe do IBGE aqui no Amazonas, José Mendes Coelho, falou sobre as remunerações. Para o cargo de agente censitário municipal, a remuneração é de R$ 2.100 mensais. Para supervisor, é de R$ 1.700. Eles recebem mensalmente, ou seja, é um valor fixo. No caso do recenseador, a remuneração dos recenseadores é por produção, ou seja, vai depender do que ele coletar durante o trabalho de campo. Os recenseadores, eles são os nossos agentes que vão para a linha de frente, que vão para campo e que vão entrevistar os moradores em seus domicílios. O agente censitário municipal, ele trabalha em duas frentes, tanto numa frente um pouco mais administrativa, dentro do posto de coleta, como também dando apoio e garantindo que os supervisores e os recenseadores realizem o seu trabalho. O candidato poderá escolher a cidade onde deseja concorrer à vaga. E em Manaus, a escolha é sobre a zona da cidade da qual deseja trabalhar, como explica José Mendes Coelho. Os candidatos vão poder selecionar o município para qual ele deseja concorrer a uma vaga. Tá? No caso de Manaus, nós dividimos Manaus em 3 áreas de trabalho. Então o candidato vai poder escolher se ele quer trabalhar na Manaus Norte, ou na Manaus Leste, ou na Manaus Centro. Vale destacar que as vagas são temporárias, por isso os contratos têm duração de 5 e 3 meses, dependendo do cargo, e podem ser prorrogados caso haja necessidade. As inscrições podem ser feitas no site da Sebrasp, responsável pela organização do processo seletivo. Uma única pessoa pode se inscrever para mais de um cargo, porque as provas acontecerão em dias diferentes. No dia 17 de maio, serão as provas para os agentes censitários e no dia 24 de maio, para os candidatos a recenseadores. Júlia Gomes, para o 18 horas. Mix. Economia. No início dessa semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que fez um pedido à equipe econômica dele para avaliar a possibilidade da criação de um pacote de medidas fiscais para a criação de uma zona franca na ilha de Marajó, aqui no estado vizinho, no Pará. Pois então, né? E hoje o prefeito Arthur Neto falou sobre o assunto em uma entrevista coletiva e considerou o estudo uma ameaça à nossa floresta amazônica. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes pra gente é a repórter Nathalie Moraes. A declaração de Bolsonaro foi feita durante o lançamento do programa Abrace o Marajó, onde o presidente pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, estudos para conceder incentivos fiscais para negócios na ilha de Marajó, o que ele mesmo chamou de Zona Franca do Marajó. E na tarde de hoje, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, se manifestou contra a instalação dessa Zona Franca e garantiu que vai pedir explicações do presidente Jair Bolsonaro sobre a autorização e para sua criação. Arthur disse que vai enviar uma carta ao presidente pedindo essas explicações. Dá a minha opinião de que não cabe outra zona franca e nem se está na moda de criar zonas francas. A gente tem que preservar a nossa e procurar fazê-la cada vez menos dependente de incentivos, na medida em que tenha dinheiro para reformar as suas infraestruturas humana e tecnológica, e ao mesmo tempo que a gente faz o porto, que a gente faz a BR-319, que a gente coloca mais recursos para pesquisa, para desenvolvimento, para laboratório, para tecnologia, para inovação. Aí que está a salvação. O prefeito de Manaus ainda destacou que existem outros pontos mais importantes a se discutir no Brasil, ao invés de querer acabar com a Zona Franca aqui de Manaus. Se alguém quer acabar a Zona Franca, não precisa inventar outra, não precisa nada, basta deixar como está. Ela dura mais uns anos e morre. Se a gente quer, de fato, transformar o polo industrial de Manaus num polo pujante, competitivo e que se reproduza ao longo dos tempos,
Nós temos que fazer profundas reformas. Com 53 anos de história, a Zona Franca é considerada hoje um modelo de desenvolvimento econômico em todo o nosso país. Nathalie Moraes para o 18 horas. Também agora são 6 horas e 19 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Olha só, no próximo domingo, dia 8 de março, hein, é o Dia Internacional da Mulher, Karime Leão. Né? Olha lá! Ê, viva a gente! A data marca aí a reivindicação por direitos iguais entre os gêneros. A data marca aquele dia terrível em que as Não foi? Não, as tecelãs, as americanas que estavam trabalhando numa fábrica, elas se reuniram, foram pedir melhores condições de trabalho, porque elas eram exploradas, e o trabalho na época não era nada parecido. Fecharam a fábrica? Não, elas só pediram uma reunião. Deixa eu contar a história, Carlão. Elas pediram uma reunião com os diretores, mas foi o que aconteceu. Os diretores chegaram, tudo bem, reúnam-se todas no galpão e nós vamos conversar. Eles atearam fogo no galpão. Exatamente. Então, esse dia, para lembrar essa data, essa luta de reivindicação, de direitos iguais, enfim, toda essa luta. Tudo bem, Karine. A repórter Júlia Gomes, ela conversou com as meninas aqui nas ruas de Manaus e traz várias histórias pra gente. Vamos acompanhar. Que os homens tenham mais respeito com as mulheres, que tenha menos violência, que as mulheres parem de sofrer na mão dos homens e que tenha mais felicidade no Dia das Mulheres. Essa e feliz Dia das Mulheres para todas nós. Muito bem, 6 horas e 21 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Vamos juntos com você até às 7 da noite no melhor mix do Brasil com o programa 18 horas. 18 horas. Começando aí com a primeira da playlist de hoje. A gente abre, né, o placar com Maroon 5. Fez o terceiro show da turnê pelo Brasil com Adam Levine, né, e companhia. Apresentaram aí grandes hits na capital pernambucana para um público, olha só, de aproximadamente 25 mil pessoas. Querido, a banda já havia se apresentado em São Paulo e Brasília, né? Agora o Maroon 5 segue para o Rio de Janeiro, onde vai fazer o último show deles aí no país. Olha onde vai ser isso, hein? Lá na Barra, na arena externa da Genesee Arena. Que, aliás, a gente vai ter mais informações da Genesee Arena, que vai trazer Backstreet Boys. É eles que vão trazer aí a Billie Eilish, né? Sim, maio, nesse aí em maio. Arrasou. Bom, mas vamos de música, né? Claro. Vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje com Maroon 5, Harder to Breathe. Playlist 18 horas. 6 horas e 25 minutos em Manaus. O melhor mix do Brasil, 100,7. Foi a primeira da playlist de hoje. Maroon 5, que é o Harder to Breathe em 100,7. 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, hein? Acontece no período de 21 a 29 de março a 10ª edição do Festival Amazonas Jazz, que vai reunir em Manaus alguns dos principais nomes do cenário jazzístico atual, entre eles artistas indicados e vencedores do Grammy, a maior premiação da indústria fonográfica mundial, hein? Pois então, mas quem vai nos trazer aí todos os detalhes sobre essa edição do Festival Amazonas Jazz é o maestro Rui Carvalho, que está aqui nos nossos estúdios, à frente do festival. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao programa 18 horas, aqui nos estúdios da Rádio Mix. Boa noite a todos os nossos ouvintes, é um grande prazer estar aqui com vocês, uma enorme honra poder estar presente numa das melhores rádios de Manaus. Estamos aqui para divulgar um dos maiores eventos jazzísticos do mundo, que nós temos o orgulho e o prazer de receber na nossa cidade. Que maravilha, já faz parte do calendário do mundo de jazz, né, maestro? Então, o que vamos ter de novidade nesta edição? Olha, as novidades são muitas, né? Em primeiro lugar, a reformulação total do festival, que surge completamente repaginado, né? E na maneira como ele foi organizado, né? Com uma preocupação em atingir maior capilaridade, um envolvimento maior da sociedade. Agora, em termos de grandes atrações musicais, nós nunca tivemos tantos Grammys reunidos na cidade de Manaus como vamos ter dessa vez. Eu destacaria a presença de um trabalho que nós vamos abrir
o festival em conjunto com o CDA, o Corpo de Dança do Amazonas, uma obra intitulada Ritos de Passagem, que foi escrita pelo Ed Serrett, que é um fundador do departamento de jazz da Universidade de Michigan e também um grande compositor, e flugelhorn, que vai estar presente como solista. E nós vamos fazer essa obra baseada a coreografia dela está baseada num rito de passagem ticuna. E foi coreografado pelo Rui Moreira. Então é muito interessante, nós vamos fazer uma união entre o legado da cultura antropológica do Amazonas, né, do legado antropológico do Amazonas, com o jazz contemporâneo, transcendendo a temporalidade. Nossa, que fantástico, hein? Ed Serrett é americano, né? Quem? Ed Serrett. Ed Serrett é americano, ele é professor em Ann Arbor, na Universidade de Michigan, é o fundador do departamento de jazz e também atualmente está envolvido com uma outra área que são os estudos contemplativos e performance artística, a área isso aí está sob a coordenação da Universidade de Huddersfield, na Inglaterra, e virá ao Brasil de novo em setembro para participar de uma palestra desse encontro na Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aqui em Manaus, ele vai dar uma palestra sobre um livro que ele publicou há uns tempos atrás, sobre a improvisação e pedagogia musical. E nós temos aí uma mistura de músicos amazonenses, bem como de outros estados e de outros países, né? Sim. Como é que foi feita a escolha desses músicos para o festival deste ano? Olha, a escolha desses músicos recaiu sobretudo na diversidade estética que nós pretendemos apresentar aqui para o nosso público, né? Algumas propostas estéticas que nunca foram apresentadas em Manaus e que vão ser apresentadas pela primeira vez no Festival de Jazz. Vou-lhe citar algumas. Frode Gierstad, que é um saxofonista premiadíssimo na Europa, vem da Noruega com o seu trio, não é? E ele vai se apresentar aqui em Manaus e vai dar também um workshop sobre Free Jazz europeu, que é uma escola que pontuou a partir da década de 60, né? Segunda metade da década de 60, e que desenvolveu um tipo de linguagem específica lá no norte da Europa, na Escandinávia. Um outro que eu gostaria de ressaltar no nível nacional é o MC Kamal, que vai se apresentar com o Marcelo Coelho McLavin. Esse MC Kamal foi o cara que pôs na cena do rap vários outros músicos que depois se tornaram conhecidos, desses grandes músicos aí do rap. E também junto com ele veio o Rafa Santoro, filho do Cláudio Santoro, do compositor amazonense, que é o mais importante produtor de rap da música brasileira. Ele começou com isso na década de 80. E esse MC Kamal é o cara que fez o primeiro a fazer a aproximação entre o rap e o jazz. Um outro músico que vem participar do festival, que também trabalha um pouco com essa aproximação, só que ele já trabalhou com grandes nomes como a Rihanna, Snoop Dogg, Eminem, é o Keanu Harold, que vai se apresentar aqui em Manaus também, acho que pela primeira vez no Brasil, e aí os caras já aproveitaram para levá-lo para o Rio, em São Paulo. Mas primeiro ele vai tocar aqui. Ele veio para o nosso festival, né, maestro? Depois é que ele vai para aquelas casas mais conhecidas. Ei, maestro, como que está... Maestro, como é que está a Amazonas Band? Ela vai ter, inclusive, a participação especial, né, nesse evento. Pois é. A Amazonas Band. Eu fico até... É um frisson, né? Quando você me fala assim. Nós estamos trabalhando arduamente para dar conta do recado. Por um lado, o Ed Serrett, que a música dele realmente... Essa música que eu falei agora, o Ritos de Passagem, dura 25 minutos. E foi escrita para dois dos principais solistas de saxofone do mundo. Michael Brecker e Dave Liebman. O Dave Liebman já tocou aqui com a gente. O Dave Liebman é um cara tão importante que foi condecorado pelo governo francês com a medalha da Legião de Honra pelos serviços prestados à humanidade na área da música. O Michael Brecker foi considerado o maior saxofonista da década de 90, início de 2000, e infelizmente já nos deixou. Mas, em contrapartida, vem o irmão dele, o Randy Brecker, para fazer o encerramento junto com a Amazonas Band. Eles tinham uma banda chamada Brecker Brothers. Você vê como é que é a vida. Em 74 eu fui ver o Larry Coryell na Suécia, eu pensava que o Randy Brecker ia tocar, não o vi. Em 75 fui ver o Billy Coban com os dois Brecker Brothers tocando, os dois não estavam mais na banda. E agora, em 2020, eu tenho uma banda que eu tenho o prazer e a honra de dirigir aqui em Manaus, que vai receber finalmente o Randy Brecker para tocar com a gente aqui. Agora, é uma lenha, meu amigo, aquilo ali não é brincadeira não, alta voltagem. E além disso, depois tocarmos com o Brecker, não é? A banda vai respirar profundamente para baixar a adrenalina
e vai tocar com a Leila Pinheiro. Show. Agora, o senhor, eu queria uma explicação, uma coisa assim que eu tenho curiosidade. O jazz, ele abraça qualquer tipo de música. Ritmo, né? Qualquer ritmo. O jazz não é o que se toca, é como se toca. É como se toca, exato. É essa que é a explicação. Eu diria que o jazz, o principal traço do jazz é a improvisação. A história do jazz é a história dos grandes improvisadores e dos grandes criadores. Hoje, eu vou dar uma notícia aqui, talvez em primeira mão. Recebi agora uma notícia que hoje passou para a eternidade. Um dos maiores pianistas da história do jazz, McCoy Tyner. McCoy Tyner, que foi o pianista do John Coltrane e que foi muito responsável por essa coisa que nós hoje chamamos de harmonia quartal, não é? Que é os acordes em quartas e tal. A mim, particularmente, me influenciou bastante na minha maneira até de escrever alguns arranjos. E o McCoy foi um sujeito muito importante para a história do jazz. É uma notícia que eu dou com muita tristeza, mas ao mesmo tempo com muita alegria, porque eu sei que ele deixou um legado enorme para todos nós e eu sei que ele deixou uma herança muito grande para a história do jazz, para a história da humanidade, não é? Para a história da música. E o McCoy realmente teve um papel importantíssimo. Eu me perdi um bocado aqui na resposta, porque eu fiquei Imagina, é muita emoção. Agora, maestro, então, a gente partindo do princípio, né, que aquele momento, que aquela improvisação, a gente pode meio que perceber, que pensar que não tem uma apresentação igual. Nunca tem, né? Há sempre um improviso. Gênero. Uma variação. Nunca tem nenhum gênero, certo. Mas principalmente no jazz, o improviso. Eu me lembrei agora o que eu ia falar. O McCoy hoje, eu estava lendo uma entrevista com ele que ele falava: eu toco como eu vivo. Ou seja, expressa os sentimentos. Expressa os sentimentos. Do dia a dia. Improvisando também, né? O sentido da música dele é essa expressão formal do sentimento. Manaus é jazzística, maestro? Manaus tem, né? Manaus tem uma tendência. É a única cidade no mundo que tem uma avenida chamada Billie Holiday. Billie Holiday. Não sei se vocês conhecem, mas cada vez que eu lá passo de manhã, é uma travessa ali do Mário Ipiranga, né? Eu passo, eu olho para aqui, eu me lembro, olha aí. Que maravilha. Billie Holiday é a minha preferida, é a minha cantora preferida de todas. Também tem um grande festival, né? E também tem um grande festival, né? Sim, também tem. Bom, eu não vou aqui. Como é que é? Puxar a sardinha pra cá. Puxar muita sardinha, mas eu tenho que reconhecer o seguinte: é o melhor festival do Brasil. Esses dias eu recebi uma chamada de uma agente de São Paulo. Não vou falar do outro. Tem um outro grande festival acontecendo aí, que vai acontecer em outubro, mas agora é que eles estão começando a organizar. Nós estamos trabalhando nisso, eu e a Inês e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, há um ano, quando o secretário Marcos Apolo nos chamou para fazer o festival. Esse festival é muito bem organizado. No outro dia recebemos também uma mensagem do norueguês dizendo assim para a gente: poxa vida, vocês são o único festival organizado aí no Brasil. Que é realmente, assim, eu tenho que falar isso, é verdade. Nós trabalhamos muito seriamente, trabalhamos arduamente faz um ano, porque nós temos que considerar o seguinte: nós estamos passando uma imagem também do estado do Amazonas para o mundo. Além da Inês Dal, que está aqui com a gente, eu queria mandar um abraço para o Marcos Apolo, que é uma figuraça também. Eu queria... Esse ano nós temos aqui, teremos vários palcos espalhados em Manaus. E não mais só no Teatro Amazonas. Sim. Essa é a capilaridade acerca da qual ele dizia. Nós temos um programa chamado Aqui Tem Jazz, que vai envolver também os restaurantes. Alguns deles vão ter apresentações de música ao vivo também, vão ter alguns pratos especiais. Muito bom. Vão colaborar com o festival, colaborar com o catering, vão diminuir as despesas nossas e vão ganhar alguma coisa com isso. E vai também ter o jazz no flutuante, porque afinal de contas as pessoas que vêm aqui nos visitar vão curtir o jazz lá no pôr do sol. Eu quero! Junta o útil ao agradável aí, né, maestro? O útil ao agradável. Maestro, que fantástico. Então vamos ao serviço. A gente ainda pode comprar esses ingressos. O festival acontece do dia 21 a 29 de março. Vamos lá. Eu quero, olha, os ingressos estão à venda, tanto na bilheteria do teatro quanto no festivalamazonasjazz.com.br. E tem mais um convite para fazer para todos vocês que estão nos escutando, que é para visitarem a Casa do Jazz ali no Largo.
Fica na esquina da Barroso com a 10 de julho. Essa casa do jazz está fantástica. Foi uma ideia da minha queridíssima amiga Inês Lau, que é uma grande produtora. É um grande prazer trabalhar com ela. Foi ela que me trouxe para Manaus e 20 anos depois eu voltar a trabalhar com ela, associado ao trabalho dela, para mim é um privilégio, porque eu tenho muito a aprender. É muito bom trabalhar com profissionais dedicados e competentes. E essa casa do jazz foi uma ideia dela. Cada vez que ela acorda de manhã às 7 horas da manhã, ela manda uma mensagem: Maestro, tive uma ideia. Eu falei: lá vem ideia. E está muito legal essa casa do jazz, todo mundo está elogiando. Ontem, por exemplo, tivemos nós apresentamos alguns filmes, documentários. Ontem falamos sobre o Ken Burns, o episódio 1 da história do jazz, e na sequência teve um debate sobre isso. E tem muita coisa para visitar lá. Se você tiver um tempinho, fica aberto de domingo a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. É tudo gratuito. Tem também a programação do workshops, pode se inscrever através da internet, que é também absolutamente gratuita e vai abranger áreas que vão desde pedagogia musical, masterclasses, instrumentos, até dança, iluminação cênica, jornalismo. O caso do jazz está aberto aos sábados? Sábado, domingos e feriados. Olha que show. Eu não peguei o endereço. Legal. Você falou o endereço, mas é lá no teatro. Lá no teatro. Barroso com 10 de julho. Eu não sei se o pessoal conhece, mas... Não, desculpa. Barroso com... José Clemente. Barroso com José Clemente. Está dado o endereço. Não sei se o pessoal conhece, mas tem uma referência muito boa que eu costumo passar para as pessoas a respeito de um filme chamado A Lenda do Pianista do Mar. Não sei se vocês têm conhecido, mas é uma coisa maravilhosa. Maravilha. Legend 90 Hunters. Olha que legal. Sobre o que é? A Lenda do Pianista do Mar é um garoto que nasce dentro de um navio. Sim. E ele é abandonado ali. E o pessoal do navio acha e ele começa a tocar piano dentro do navio e recebe o cara que criou o jazz dentro do navio. É uma loucura. Negócio louco. Que legal. Então fica aí a sugestão, não é, Maestro? Sugestão. E vamos convidar todos de 21. Todos convidados. 21 a 29 de março. Preços muito módicos. O mais caro custa R$80, o mais barato custa R$10. Né? E tem interações por noite. E tem muita programação gratuita e a gente pode participar do workshop, a gente pode. Não é? Tem também o Prêmio Jovem Instrumentista, que foi uma iniciativa do secretário Marcos Apolo, que vai premiar novos talentos do jazz amazonense que vão participar da final na segunda-feira. Show. Durante o festival. E os vencedores vão se apresentar no dia seguinte para a nossa plateia. Isso é muito importante porque agrega significado ao festival na medida em que ele constrói um legado para a nossa comunidade. Muito obrigada, Maestro, pela sua presença hoje aqui no 18 Horas. Falamos aqui do Festival Amazonas Jazz, conversamos com o Maestro Rui Carvalho. Uma ótima noite, muito obrigado e muito sucesso, né? Agradeço, muito sucesso para todos nós e obrigado pelo apoio que a Mix 100.7 FM de Manaus dá ao Festival Amazonas Jazz e às ações culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Maestro. Obrigado também a grande Inês Down. É isso. Agora são 6 horas e 40 minutos em Manaus. Boa noite. 18 horas. Bom, seguimos aí com uma playlist, hein? No mês passado, a JYP Entertainment emitiu uma declaração alegando que o grupo de K-Top T está se preparando aí para um retorno agora, já em março, hein? Recentemente foi lançada a primeira imagem teaser, né, da volta desse grupo, onde as meninas do ITZY mostram as silhuetas numa imagem super enigmática. Pois é, e o grupo de K-pop feminino, que são 5 meninas, né, estreou em fevereiro do ano passado com o single Dala Dali. Depois lançaram Ace, né, em julho de 2019. E essa é a segunda da playlist de hoje. Bora de ACU. Playlist 18 horas. 6 horas e 44 minutos em Manaus, o melhor mix do Brasil. Mais uma aí na playlist 18 horas. ITZY ICU, você conferiu, hein? Daqui a pouquinho a gente segue com a melhor. Ok. Vamos agora então, Cid Soares, a garota do tempo. Vamos saber aí a previsão do tempo, né? Claro. Temperatura, tempo e saber se hoje caem os raios e trovoadas ou só chuva. Será se hoje vai chover, né? Karine Leão.
Previsão do tempo. Mas é claro que vai chover. Estamos em Manaus, gente. A previsão do clima-tempo é de pancadas de chuva à noite durante a madrugada. A mínima chega a 24 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. Chances de chuva de 86% e a umidade relativa do ar chega a 94%. É muito úmido aqui muito mesmo, úmido, né? E respirando água mesmo. É maravilhoso, né? 6h45. Mix. Olha só, hein? A Humanizare, lembra da Humanizare, Cid Soares? Como esquecer disso, né? Continua firme e forte, prestando aí os serviços no sistema prisional de Manaus e ganhando milhões e milhões e milhões e milhões. Bom, e só no ano passado, primeiro ano do governo de Wilson Lima, a empresa Humanizare recebeu mais de 172 milhões de reais. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Azaf Augusto. O governo do Amazonas pagou mais de 172 milhões de reais para a Humanizare Gestão Prisional, no primeiro ano de gestão do governador Wilson Lima, de acordo com dados do Portal da Transparência. Ainda no ano passado, o Wilson Lima fez promessas de que faria licitação para a gestão dos presídios do estado, onde quase todos estão nas mãos da Humanizare, que ficou famosa por administrar o Compage, onde aconteceu o massacre de 2017. Só nos 2 primeiros meses de 2020, o governo já pagou a essa empresa mais de 15,4 milhões de reais, de acordo com o Portal da Transparência. O deputado Wilker Barreto lembrou que a Humanizare tem o custo para um preso mais caro do país. Olha, eu já venho batendo nessa licitação, ou melhor, nessa não licitação, porque eu não entendo o porquê que nosso sistema prisional hoje está praticamente hoje descoberto de procedimento licitatório, ou seja, o que era para economizar, eles estão ainda com o troféu que não agrada a nenhum amazonense de custo preso mais caro do país. Aí o governo tenta justificar para a sociedade que está diminuindo esse custo pintando meia dúzia de aparelhos públicos. Isso não devolve aos bolsos do contribuinte milhões que estão saindo todo mês para um sistema que nitidamente não recupera nenhum preso que adentra ao sistema prisional. Azaf Augusto, para o 18 horas. Bom, já passaram em 14 meses desde que o nosso querido Wilson Lima assumiu o mandato desse governo e não consegue cumprir a promessa de realizar concorrência pública para contratar uma empresa para o sistema prisional. Pega uma que é de fora, né? Não traz absolutamente nada aqui para o Amazonas, mas enfim, o detalhe é que mesmo sem contrato, a Humanizare continua realizando o serviço e recebendo em dia. Uma das poucas empresas nessa situação que recebe em dia. E daí volto aqui a dizer que nunca é demais lembrar que o custo do preso do Amazonas é o mais alto do país. O governo do Amazonas paga por mês para cada preso o equivalente a R$4.000. Isso é quase 3 vezes mais que o custo de um preso em São Paulo. Isso só vem comprovar o que a gente, né, Karim, sempre fala aqui no programa 18 horas. As prioridades deste governo estão invertidas, né? As empresas que prestam serviço na área da saúde não recebem em dia, como a Humanizare. Tem problemas para receber, não é nem que não recebe em dias, é que tem problemas para resolver. Não, nem recebe. Às vezes nem recebe. E se isso não mudar, esse governo vai continuar sendo mal avaliado pela população e, é claro, não teremos tão cedo aí um serviço de qualidade nos hospitais e também nos prontos-socorros. Agora são 6h48 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. No próximo domingo, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. A data que marca a luta por direitos iguais, igualdade feminina no mercado de trabalho e também na política. São algumas das bandeiras defendidas aí há muito tempo, né? Há décadas. Pois é, e a repórter Júlia Gomes, ela ouviu algumas dessas mulheres que todos os dias vão à luta para conquistar o seu espaço na sociedade. Vamos acompanhar a reportagem. 8 de março, um dia dedicado às mulheres. Desde o início do século XX existe a comemoração. São décadas de luta e até hoje a mulher batalha para conseguir melhores condições de trabalho, por direitos sociais e políticos. São
mães, filhas, esposas e trabalhadoras que vão à luta diariamente para dar o seu melhor em tudo o que fazem. E uma dessas mulheres é a jornalista Sigrid Avelino. Casada e com 2 filhas pequenas, ela precisa driblar as dificuldades do cotidiano para assim conseguir ter êxito nas suas atividades. Hoje, um dos maiores desafios da mulher moderna é ter que se desdobrar em 2. No caso, para aquelas que optaram ser mães, cuidar de casa, é que além disso, ela ainda tem que ir buscar oportunidade no mercado de trabalho, porque a mulher hoje ainda é minoria no mercado de trabalho e também na política. E a gente precisa mudar essa realidade. As oportunidades precisam ser iguais para todos os gêneros. E na busca constante pela realização profissional, Monalisa Lobo resolveu mudar completamente. Largou a vida de empresária para se dedicar a um antigo sonho, a faculdade de medicina. E conta que a inspiração para enfrentar o desafio veio da força da mulher brasileira. A força de nós, mulheres, escreveu capítulos importantíssimos da nossa história, na nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro. Então, nada mais justo do que ter um dia em que todos possam parar para lembrar, e se conscientizar da importância da mulher na sociedade. E entre as batalhas das mulheres está a luta contra a violência doméstica e o feminicídio, que voltou a crescer no Amazonas no ano passado. Em 12 meses, só na capital, o número de casos foi 4 vezes maior que em comparação com 2018. Membro do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus, Antônia Barroso fala que as mulheres querem viver e exigem das autoridades e governantes segurança para a vida delas e de todas. Uma das formas da gente combater também essa insegurança é nos juntarmos, nos organizarmos, feministas ou não, mas a gente se organizar e cobrar para que o Estado faça o seu papel e que a gente possa mudar essa cultura do machismo que foi colocada para nós, que a gente possa transformar desde a nossa educação em casa até nos espaços externos do nosso convívio. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. Hoje é sexta-feira, né, garoto? Sexta-feira. Respirando os ares do fim de semana. É dia de conferir o comentário do nosso editor executivo do 18 horas, o nosso querido Sérgio Bartolo. A falta de transparência nos gastos públicos no Brasil, principalmente nos estados e municípios, é um dos grandes problemas para o avanço da democracia. Ainda falta muito para os estados e municípios darem acesso fácil e rápido e de forma organizada sobre o que é feito com o dinheiro do contribuinte. O uso de carros pelos poderes públicos, por exemplo, antigamente os carros eram todos identificados. Hoje ninguém sabe como eles são usados, não tem sequer identificação. E o contribuinte que paga o carro, a gasolina, o pneu e até o motorista não sabe de nada. O governo federal informa quem usa os aviões, os itinerários, as viagens, informa a agenda dos ministros e do presidente da República. No Amazonas, não há como o contribuinte ter acesso às informações sobre o uso dos jatinhos alugados pelo Estado. Pouquíssimas pessoas sabem como eles são usados, para onde voam, com quem. No Estado, as agendas das autoridades não são informadas. É caso de improbidade administrativa que os órgãos de controle não apuram, não investigam, não denunciam. Quanto custa construir uma escola ou um hospital? Quem são as empresas contratadas? Quais os critérios de contratação? Qual o retorno dos impostos? Essas e outras questões poderiam ser mais bem respondidas com a ampliação do acesso aos dados do governo. Uma democracia só se consolida com acesso a todas essas informações. É a lei que manda. Tudo tem que ser transparente. Karime, Cid, Carlão. 18 horas. Muito bem, o Amazonas registrou só nos 2 primeiros meses deste ano 336 novos casos de tuberculose, hein? E desse total, 234 foram em Manaus. A tuberculose é uma das doenças que, infelizmente, continuam crescendo no Brasil e especialmente aqui no Amazonas. Os números são da Fundação de Vigilância em Saúde. O levantamento mostrou também um aumento de 4,6% nos casos da doença em 2019, isso em relação a 2018, sendo
registrados 3.154 casos em 2018 e 3.302 casos em 2019 aqui no Amazonas. É importante deixar claro que a tuberculose tem cura, mas para isso é imprescindível, né, que a pessoa faça o tratamento corretamente. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses, é gratuito, está disponibilizado no SUS. Todas as pessoas que seguem o tratamento corretamente ficam curadas desta doença. Exatamente, Cid. É muito mais fácil vencer a tuberculose se a pessoa não tomar a medicação, é claro, né? Se a família não colaborar e não der apoio, se a sociedade discriminar os pacientes e se não houver apoio dos profissionais e gestores de saúde. Afinal, o preconceito ainda existe e é um grande obstáculo. Com certeza, Karime. E a melhor forma de combater a tuberculose é com informação e diagnóstico precoce. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse seca. Por isso, recomenda-se que todo sintomático respiratório, que é a pessoa com tosse por 3 semanas ou mais, seja investigada para tuberculose. Há outros sinais e sintomas que podem estar presentes, como febre baixa no fim da tarde, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço ou fadiga. É importante destacar que a tuberculose também pode se manifestar em outros órgãos, como tuberculose extrapulmonar. Entre as doenças infecciosas, a tuberculose é uma das principais causas de morte no mundo. Aliás, ela é a principal causa de morte entre as pessoas com HIV, né? E uma das principais causas de morte relacionadas à resistência antimicrobiana. E o Brasil é um dos 30 países com maior carga de tuberculose no mundo. E o Amazonas apresenta a maior taxa de incidência da doença no país, com 72,9 casos por 100 mil habitantes em 2018. É um dado preocupante, portanto, todo cuidado é pouco. Todos os municípios do Amazonas têm casos registrados da doença. E esse agora, dia 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas lançou hoje a campanha É Hora de Vencer a Tuberculose no Amazonas, com uma programação com várias ações aí de alerta e luta contra a doença. Isso mesmo, Karime Leão. A campanha busca aumentar a conscientização sobre os efeitos da tuberculose e como a doença pode ser interrompida se tratada de forma adequada e em tempo oportuno e, é claro, adequadamente. Durante todo esse mês aqui terá uma vasta programação com palestras, exposições e conscientização. E como já foi dito aqui, a informação é a melhor forma de se prevenir. Muito bem, são 6 horas e 57 minutos. 18 horas. Pois e agora sim, encerrando, né, já, Carlão? Já nos finalmente, vamos conferir mais homenagens pelo Dia Internacional da Mulher que a nossa repórter Júlia Gomes coletou aí nas ruas da cidade. Eu acredito que a mensagem para esse domingo seja a luta por resistência, por igualdade, assim, para não baixar a cabeça, lutar pelo que você acredita, independente de qual seja a mensagem que você quer passar. Acredite nos seus sonhos, acredita no que você acha que é o certo e não deixe ninguém dizer que você não pode. Que as mulheres sejam mais livres para fazer o que elas mais gostam, né? Que às vezes a gente somos previda de tudo, de fazer até mesmo as coisas que às vezes só o homem pensa em fazer, só acha que só o homem pode fazer. E a gente ainda não tem liberdade para isso, né? Ainda não conseguimos tudo que a gente deseja, né? O desejo é mais amor, né? Mais respeito para as mulheres, né? E procure ser mais independente. Espaços para elas, né? Na vida profissional, na vida sentimental. Acho que é isso. Desejo feliz Dia das Mulheres para todas. Também feliz Dia das Mulheres, né? Para todas. Muito obrigada, lindas. Show de bola. É isso aí. Amy Luciano conseguiu chegar. Pois é, gente, foi uma peregrinação para chegar hoje aqui. Um trânsito, não tem Uber mesmo na cidade. Falei. Mas aí eu tava dentro de um, e o nome dele é Cristiano Andrade. Ele diz, manda um beijo pra mim, pra minha esposa. Eu disse, vou mandar, ó. Um beijo aí pro Cristiano Andrade e pra sua esposa Maria da Paz, que vai fazer aniversário amanhã. Parabéns, linda! Maria da Paz, parabéns, Maria da Paz. Nome de
personagem de novela, né? Exato. Lá no SBT ainda. Não, na Globo. Na Globo. É na Globo. A Maria da Paz. Vamos lá, meu povo. Quem ganhou os ingressos pro Carnamed foi o Arthur Tapajós, Gisele Nascimento e o Diego Júnior Viana. Cada um ganhou um par. Que maravilha. Tem que pegar na guarita da Mix, hein? Até que horas? Até antes de ir pra festa, porque a festa é hoje. Passa aqui e partiu festa. Partiu festa. Não, a festa acaba, né? Tem que passar hoje. Aproveita. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje ouvimos aqui no programa vários depoimentos de mulheres sobre o Dia Internacional delas no domingo. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado pela Organização das Nações Unidas na década de 1970. A data simboliza a luta das mulheres para terem suas condições e direitos equiparados aos dos homens. Primeiro a luta pela igualdade social e econômica, depois a luta contra o machismo e a violência. O Dia Internacional da Mulher é uma data para lembrar a luta e refletir. O Brasil, tendo o Amazonas como destaque, ainda é um lugar de homens violentos. A violência, que começa nas diferenças de direitos e salários, termina muitas e muitas vezes nos ataques físicos, nos assassinatos de mulheres. Como diminuir ou acabar com tanta ignorância e violência? É preciso acabar com a impunidade dos que atacam e matam as mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres. E aí isso é preciso que a sociedade, mulheres e homens juntos, eduquem os filhos para um novo e melhor tempo. Em casa e nas escolas pode começar um novo tempo de amor e de solidariedade. Um tempo em que as mulheres sejam respeitadas em todos os seus direitos, com certeza. 18 horas. Karine, finalmente chegamos ao final de mais uma edição do 18 horas, mais um final de semana, inclusive, né? Hoje passou é sexta-feira, passou Essa rápido. semana foi voou, corrida, gente. Voou, verdade. É isso aí, minha gente. Falando nisso, boa noite, até amanhã. Boa noite, Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, bom fim de semana. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Emílio Luciano. Beijo, galera. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta agora na segunda com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está na Mix, o melhor Mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus.